time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. Nothing else. At times I wonder why I fooled you, but this is new to me. This is new to you initially. I didn't wanna fall for you. Gather my attention, it was all for you. So don't take advantage, don't leave my heart damaged. To understand that things go a little bit better when you plan it. Yeah, so won't you send me your location? Let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Chance to come through. Send me your Bom location. dia, gente. Bom dia, Rose. Bom dia. Dia. Bom dia. Dia. I don't wanna fall in love off of subtweets, so let's get personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide in. I might make you mine by the night. So send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. Nothing else but you. Right, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Right, come and vibe with me tonight. Nothing else but you. Bom dia a todos. Flávia, testando meu som por aqui, tudo bem? Tá perfeito, Rui. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos e a gente já começa. Tá legal. You found someone, you brought them to the part where I used to bring you. I'm going to sleep again. It's the middle of the day. It's I want to be voice again. And I want to see
Love comes fast and love comes slow. But come on home, baby, 'cause I can't find someone like you. Come on home, baby, 'cause I don't need anyone. I need you. I need you. Bom, bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês na nossa primeira reunião de interação de 2021 da CCE com os agentes. Na manhã de hoje, faremos uma apresentação sobre as entregas de 2020, perspectivas para 2021, os temas estratégicos que a CCE vem tratando, a visão executiva das contas e outros temas de interesse. Em relação às perguntas após a apresentação, peço para que vocês encaminhem via chat para todos os membros da equipe ou clicar numa mãozinha que fica no canto inferior da plataforma, que daí nós abriremos o microfone para vocês. Neste caso, sempre peço que vocês se identifiquem com o nome e a empresa que estão representando. Quero também aqui agradecer a presença dos nossos conselheiros Marco Delgado, Marcelo Loureiro, Rosiane Santos, da nossa VP Thalita Porto e do nosso presidente Rui Altieri. E antes de iniciarmos a apresentação, quero convidá-los para assistirem ao nosso vídeo de 22 anos da CCE, que completamos agora no mês de fevereiro. Rui, agora eu passo a palavra para você. Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença, agradecer a presença de todos. Estamos fazendo, como a Flávia falou, nossa primeira reunião de interação com os associados. A agenda é extensa, mas nós temos apresentações bem sintéticas, bem curtas, acho que dá para cumprirmos o horário com tranquilidade. Podemos começar a passar? Quem está passando a apresentação ali? Por favor, É o Lilian, Thiago. vamos lá. Thiago, vamos lá, Thiago. Thiago? Oi, pessoal, não está passando para vocês? Não. Não. Só um minutinho.
Tiago, desce a apresentação e sobe de novo, acho que fica mais fácil. Vou tentar colocar de novo, gente, só um minuto. Vou tentar, gente. Passou agora? Agora foi, Thiago, obrigado. Perfeito. Bom, essa aqui é a agenda, como a Flávia falou. Primeiro, falando um pouquinho das entregas para o mercado, tanto do ano passado e agora já que nós já temos nesse primeiro trimestre. A evolução do mercado são nossos temas estratégicos, tanto do ano passado quanto deste ano. Demonstrações financeiras, que é um dos objetos da nossa reunião da Assembleia que nós vamos ter no dia 26. E outros assuntos de interesse que vocês ficam à vontade para colocar qualquer tema que vocês tenham interesse. Por favor, Thiago, vamos lá. Aqui eu primeiro exibo os grandes números da CCE, vou dar destaque para 3 temas. Primeiro, 11.026 agentes. Vocês lembram, né? Em agosto nós batemos a marca de 10.000 agentes associados. Hoje nós já estamos com, de agosto até fevereiro, mais 1.000 associados, são 11.000 agentes. Apesar de toda a dificuldade que nós tivemos com a judicialização do GSF, nós conseguimos liquidar efetivamente 19 bilhões 230 milhões no ano passado, valor muito expressivo. Né? E destaque aqui para o último dado. Nós reformulamos nossa plataforma de treinamento e tivemos mais de 50.000 matrículas nos nossos cursos online no ano passado. Número muito expressivo também, nós ficamos muito satisfeitos com esse número. Vamos seguindo, Thiago, por gentileza. Por favor. Aqui eu começo destacando que, ao longo do ano passado, nós conseguimos acompanhar semanalmente como se deu a evolução do consumo ou a redução do consumo, né, ao longo da pandemia. Foi um dado importante para todo o segmento, para a sociedade como um todo. Não vou passar os valores, vocês conhecem bem os valores, já são valores do ano passado, mas toda a sociedade, todos os nossos associados, as instituições conseguiram acompanhar efetivamente o que estava acontecendo. Nós conseguimos antecipar a mudança de comportamento entre junho e julho, que é a recuperação do consumo de energia elétrica e a recuperação de alguns segmentos importantes da economia. Isso se passa o seguinte, por favor, Tiago. Esse dado semanalmente nós atualizávamos ele, por favor, Tiago. Ele se consolidou como uma referência para a sociedade. Diversas instituições, como o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, Ministério da São Getúlio Vargas, a própria agência e diversos órgãos de imprensa também utilizavam, e os associados puderam se posicionando. Lembrando que no início do segundo trimestre era uma preocupação muito grande com a redução muito significativa do consumo, e nós conseguimos, estratificando dados, mostrar que não seria assim ao longo do ano. Fizemos bastante interações, tanto com a EPE para a revisão do mercado, e conseguimos nos consolidar como uma fonte importante de informação, acho que é um dado relevante. Agora, com essa nova onda de isolamento que nós estamos tendo, nós estamos acompanhando, começamos a acompanhar mais de perto esse dado. Ainda não identificamos nenhuma mudança significativa. Tá? No primeiro trimestre, crescemos em relação ao ano passado, crescemos um pouquinho em relação ao ano de 2019. Então, ainda não identificamos, até o final do mês de março, nenhuma alteração no consumo. Nós estamos acompanhando semanalmente. Por favor, Tiago. Com este dado, nós conseguimos também antecipar alguma questão do nível de contratação ou de sobrecontratação da distribuidora Brasil. Né? E aqui nós conseguimos municiar tanto a ANEEL quanto o Ministério de Minas e Energia como estará a distribuidora Brasil para os próximos 5 anos. Podemos ver que somente em 2024, mantido o status da contratação de Itaipu, é que teria a distribuidora chegaria num nível de contratação de em torno de 101%. Tá? Até lá, não haverá espaço para a contratação da distribuidora Brasil. É lógico que alguma distribuidora, isoladamente ou pontualmente, pode ter alguma necessidade. Mas, efetivamente, em 2025 é que haverá espaço para uma contratação mais significativa.
E aqui nós usamos as nossas premissas de migração para o mercado livre, introdução ou ampliação da geração distribuída. Essa é a nossa melhor estimativa, que foi reavaliada em janeiro de 21. Então, até 2023, nenhuma grande contratação para a distribuidora Brasil, em se mantendo o status de Itaipu. Estamos continuando a tratar como Itaipu, entregando a mesma quantidade de energia para a distribuidora Brasil a partir de 2023. Qualquer que seja o cenário, somente a partir de 2024 é que teria algum espaço para contratação. Vamos lá, Tiago, por gentileza. Também em julho nós conseguimos fechar a conta Covid. Era um problema, né? Todos nós tínhamos uma apreensão muito grande com a situação das distribuidoras são as maiores arrecadadoras e repassadoras de recursos, junto com o Ministério de Minas e Energia, ANEEL, e o BNDES também ajudou bastante. Nós conseguimos estruturar num tempo muito rápido. Repassamos entre o dia 31 de julho e 12 de agosto quase 12 bilhões de reais para as distribuidoras. Isso realmente deu um novo fôlego e começamos a mudar a dinâmica. Aquela apreensão de declaração de caso fortuito, força maior de não pagamento, encerrou-se nessa data. Em agosto estava tudo resolvido. E, para a felicidade nossa, nós recebemos a conta Covid, né? Esse é o nome da conta Covid, recebeu um prêmio internacional, agora, como a melhor operação financeira estruturada da América Latina. Isso nos enche de orgulho, acho que é um reconhecimento para todas as equipes que trabalharam, tanto da ANEEL quanto do Ministério, próprio BNDES, e o pessoal da casa, que deu um esforço muito grande. O pessoal trabalhava madrugada dentro, entre maio e junho, mas nós conseguimos, com um pool de bancos, e negociação com bancos sempre é uma negociação difícil, que tem que ter muito cuidado, nós conseguimos caminhar, e realmente, no dia 31 de julho, quando repassamos a primeira tranche, foi um alívio para todo o setor. Dando detalhes dessa conta, nós começamos agora a arrecadar recursos das distribuidoras, temos uma carência até o dia 15 de junho para fazer o primeiro pagamento, que são em 56 parcelas. E sempre lembramos, a associação está blindada, a garantia de todo esse contrato é feito pela arrecadação das distribuidoras, não há preocupação nenhuma para a associação. Nós esperamos que... Passe o próximo, Tiago, por favor. Não, anterior. Pode voltar para o anterior, por gentileza. Nós esperamos que tenhamos o mesmo sucesso que nós tivemos com a conta CE, com a gestão da conta CE. Vamos fazer uma gestão muito próxima. Queremos acompanhar mês a mês. Conseguimos repassar quase a totalidade dos recursos, né? Apenas 0,02% do previsto, um valor muito residual que não foi repassado. E, assim, agora é acompanhamento, começar a arrecadar, montar o fundo de reserva, para a partir de junho começarmos a efetuar o pagamento para os bancos. Nenhuma preocupação aqui, eu acho que foi um caso de sucesso, realmente. Por favor, Tiago, agora sim, eu me confundi. Na questão da medição, temos evoluído muito ao longo dos últimos anos. Tá? Implementamos agora, no início do ano, a Resolução 863 da ANEEL, que mudou um pouco os conceitos regulatórios de medição. Mas hoje nós já temos a medição, você já tem disponível para vocês a medição no celular, podem acompanhar diariamente toda a movimentação de medição. Um avanço muito grande. Nossa central de medição hoje está realmente adequada para o número de agentes e associados que nós temos. Não é nenhuma dificuldade. Eventualmente, temos alguns ajustes de medição que são feitos até pelo celular mesmo. Muito bom, o sistema que está atendendo bastante. Era uma preocupação nossa lá em 2015, 2016, com o aumento de número de agentes e de pontos de medição, mas conseguimos superar tudo isso. Hoje é um sistema que está estável, está integrado com diversos agentes, fazemos coletas remotas, fazemos coletas de todos os tipos. Então, é um caso também de que nos orgulha muito, que nós evoluímos muito. Né? Vamos lá, Tiago. E aqui, sistema de recontabilização. Anualmente, nós fazemos aquela pesquisa de satisfação. E era recorrente, nosso pior sistema, que era a pior avaliação que nós tínhamos, era na questão da recontabilização. Investimos muito, fizemos um redesenho de todo o processo. O pessoal criou agora uma possibilidade de uma recontabilização expressa, que eles chamam de Recontábil Express, que no curto prazo vamos repassar o recurso para os agentes e, principalmente, vamos dar visibilidade do processo.
A maior reclamação é que não tinha visibilidade do processo. Dava entrada, só sabia já no final. Nós pretendemos, ainda no primeiro semestre deste ano, agora no mês de final de maio, início de junho, iniciarmos as recontabilizações que se enquadrem neste critério, na Recontábil Express. De todas as recontabilizações que se enquadram nesse critério do ano de 2021, já sejam feitas por esse novo sistema. Esperamos que até o final do ano isso daí esteja totalmente implementado, tá? Todas as recontabilizações sejam feitas, e aquelas que se enquadrem nesse critério de Recontábil Express serão feitas de uma maneira muito rápida. Ao final, se vocês tiverem interesse, o Ediléo, que está aqui com a gente, pode explicar em detalhes como vai se dar essa questão, mas eu acho que já foi bastante divulgado, vocês têm conhecimento. A expectativa nossa é muito grande, eu acho que a partir de junho, certamente, nós teremos uma nova abordagem desse tema, acho que vamos reverter aquela avaliação que não era boa do sistema de recontabilização. Tivemos problemas ao longo do ano passado, ficamos um período com as recontabilizações paradas, já estamos em fase agora, e o próximo passo vai ser realmente implementar esse processo de recontabilização express, que vai ser muito sério, vai ser muito rápido, vai dar visibilidade de todo o processo para os senhores. Por favor, Tiago. Aqui eu falo um caso que nós ficamos muito orgulhosos também, tá? Aqui eu estou falando das usinas de Jauru e Santa Clara, do Grupo Queiroz Galvão, que passa por um processo de recuperação judicial. Tínhamos uma proposta muito ruim para os associados, para os credores dessas duas usinas. O conselheiro Marco conduziu esse processo. Tivemos o pessoal fala, um caso inédito. Garantimos o recebimento de 100% dos valores dos credores, sem nenhum deságio, né? Com atualização do IPCA e com juros de 5% ao ano. Lembrando que a proposta inicial era um deságio de quase 80% para Jauru e 56% para Santa Clara, sem nenhum juros aplicado, né? Nós nos amparamos bastante na resolução 545, fizemos a assembleia com os credores, com os senhores, e chegamos a um bom termo. Segundo nos falam, eu não conheço o sistema, mas é um caso inédito. Nunca se conseguiu, numa recuperação judicial, recebimento de 100% atualizado pelo IPCA com juros. Isso me deu uma garantia muito grande. Estamos satisfeitos com isso. Acho que tem um ponto de atenção agora do GSF, que eu vou falar mais à frente, que essa usina também é devedora do GSF. As duas usinas são devedoras do GSF, mas eu acho que com essa contratação da recuperação judicial, nossa proposta tendo aceito, eu acho que vamos caminhar com tranquilidade por essa questão. São valores expressivos que a associação tem na mão dessas duas usinas. Por favor, Thiago. E aqui, senhor, nós investimos muito também na plataforma de integração. Nós costumamos fazer reuniões com os agentes, com os grandes agentes, grandes associados, e sempre é um pleito. Olha, vamos aumentar a nossa integração do sistema da CCE com o sistema dos agentes. Temos investido muito, e aqui fica uma solicitação e até um alerta. Isso reduz muito a atividade manual que são feitas do lado dos agentes. Tá? Dá uma economia de custo muito grande, o risco operacional diminui bastante e aumenta muito a agilidade e a qualidade do intercâmbio de dados. Então, é importante que vocês se preparem do lado dos sistemas de vocês para falar com nossos sistemas e nos deem também informações e insumos para que nós cada vez mais possamos aperfeiçoar nosso sistema. Temos tido bons resultados, agentes que conseguem participar da nossa plataforma de integração tendo reportado ganhos expressivos, tanto em redução de custo quanto de risco operacional, e também uma agilidade muito grande nas suas operações. Por favor, Tiago. E aqui, como eu falei logo no início, né, nós reformulamos a nossa plataforma de treinamento. Chamamos de Capacita CCE. Tivemos uma série de videoaulas, instituímos o Momento Capacita, criamos salas de aulas virtuais, criamos um blog, né? E o resultado disso foi tivemos mais de 50 mil matrículas. Nós lembramos que, em média, no ano passado, nós tínhamos em torno de 10 mil associados, é como se cada associado tivesse 5 inscrições em 5 eventos nossos. É muito grande. É lógico que não é assim, não é linear, mas 50 mil participações é um número expressivo que mostra o sucesso dessa nova plataforma. E aí que fica a recomendação: utilize essa plataforma, se inscrevam, se capacitem. Se tiverem sugestões, nos informem, porque nós queremos sempre estar aperfeiçoando essa nossa plataforma. Vamos lá, doutor Tiago.
E aqui também, no nosso portal, nós estamos passando por um processo de atualização. Tá? A gente está desatualizado, entendemos isso, estamos fazendo essa atualização. Nossa melhor data hoje é que em torno de setembro, outubro, esse novo portal esteja implementado, fazendo mais modernização, dinamismo, atualizando de forma bem célere aí, ao longo deste ano todo o nosso portal. Esperamos dar uma nova visibilidade para vocês, tá? Com uma série de aperfeiçoamentos. E vamos precisar de novo do feedback de vocês, das informações, para conseguirmos trabalhar e atender todas as necessidades dos nossos associados. Por favor, doutor Tiago. E aqui eu presto conta dos nossos investimentos em tecnologia, né, nossos sistemas. Fizemos uma série de investimentos aqui. Olha, falar de alguns deles: gestão de pagamento, administração dos boletos, sistema de contas setoriais, que CCC, CDE, RGR, nós compramos, nós não, a conta comprou esses sistemas herdados da Eletrobras, estamos atualizando, colocando eles no padrão da CCE. Até o último trimestre deste ano, estamos com um sistema totalmente implementado, padrão CCE, sem nenhum custo para a associação. Todo o custo vai ser repassado para as contas setoriais. Implementamos também o sistema de leilões, aí uma integração muito forte da CCE com a EPE e com a ANEEL, também um sistema que não traz nenhum custo para a associação, todo ele custeado pelos participantes dos leilões. Implementamos aí sim, com custo para a associação, o módulo de desligamento, que é um sistema robusto, grande, que é o sistema de sanções e desligamentos, que é um dos sistemas mais antigos que nós tínhamos na CCE, está sendo implementado de maneira eficaz agora, muito moderno. Atualizamos muito nossos relatórios da BRI, bastante, principalmente com o advento do preço horário, tivemos que reformular. E aqui também fazer um registro, né? No ano de 2019, nós implementamos o CIOP, que é o Sistema de Adesão. E nós tivemos algumas dificuldades com esse sistema, mas ao longo do ano de 2020, resolvemos quase que a totalidade. Ainda tem alguns pequenos detalhes para ser ajustados, mas também era um sistema que trazia muita dificuldade tanto para a CCE quanto para os associados, e agora estamos já com um sistema bem estável, com adesões bem rápidas. Como vocês viram, de agosto até fevereiro, agregamos mais 1.000 associados. E cada associado nem sempre vem com um único ponto de consumo ou de geração. São vários pontos. Então, é um sistema que melhorou muito a nossa atuação, reduziu muito aquela preocupação de como é que a CCE vai lidar com um número grande de associados, de agentes. Tudo isso está resolvido. Vamos lá, Tiago, por gentileza. E aqui uma questão que nos preocupa muito, que é a questão da judicialização do GSF. A proposta realmente ganhou força esse ano de 2020. Em agosto foi aprovado no Senado. Em setembro foi sancionado pelo presidente da República. Em outubro, a ANEEL abriu uma consulta pública e, a partir daí, a CCE começou a divulgar dados para dar tranquilidade para os agentes. Em dezembro, a ANEEL aprovou a resolução e nos deu prazo de 90 dias para fazermos os cálculos e enviar para que fosse homologado. Fizemos isso no dia 1º de março, cumprindo o prazo. Né? E aqui, esses dados já são conhecidos, mas vamos fazer uma viagem rapidinho neles. Os 3 pontos que são passíveis de reparação: motorização acelerada das usinas estruturantes, o deslocamento hidráulico e o atraso de linha de transmissão, somando no todo o período, eles montam 20 bilhões de reais. Conforme manda a resolução, nós aplicamos o IPCA de todo o período, esse valor vai para 25,8 bilhões de reais. Aí aplicamos a taxa de desconto, esse valor vai para 42 bilhões de reais. Retiramos cotas Itaipu e CGH e divulgamos para o mercado e para a ANEEL, no dia 1º de março, o valor de 15,7 bilhões de reais, que era o valor presente em dezembro de 2020. Esse foi o resultado consolidado que nós encaminhamos para a ANEEL no dia 1º de março. Por favor, Tiago. O resultado disso é que dava um tempo médio de extensão de outorga de 683 dias, ou 1,9 anos. Né? Algumas usinas, 19 usinas, chegaram ao limite máximo de 7 anos, mas passamos esse valor. Na semana passada, a ANEEL fez uma nova deliberação com uma outra decisão, estendendo um pouco para as usinas que já tinham repactuado lá em 2016, os anos de 2012, 13 e 14. Passa lá, Tiago. Nós conseguimos
fazer uma estimativa muito, muito próxima do que vai ser o valor real disso ao longo da última semana, tá? E o que muda é esse quadro que tem bem aqui de fator de rateio, né? Em vez de tirar o fator de direito de todas as usinas que repactuaram em 2016, nós retornamos com esse valor. Esse valor é da ordem de 4,2 bilhões de reais. Então, somando 4,2 com 15,7 que nós tínhamos na primeira informação, nós chegamos ao valor presente agora, de acordo com a nova decisão da ANEEL, de 19,9 bilhões de reais. Isso muda o prazo de extensão de concessão. Por favor, Tiago. Então, agora, os 19,9 bilhões de reais são, o tempo médio de extensão passou para 864 dias, ou seja, 2,4 anos. Então, nós acrescentamos, em média, 181 dias de extensão de outorga, quase 6 meses, né? Um pouco, 6 meses, né? A decisão da ANEEL da semana passada alterou esses dados de 15,7 para 19,9 bilhões e de 683 dias para 864 dias. Ainda existem duas decisões que podem ser tomadas pela ANEEL, que alteram ou poderão alterar esses dados. E lembrando mais uma vez, esse dado não é definitivo, não é preciso, é uma estimativa que foi feita ao longo da última semana de maneira muito rápida, mas que vai sofrer pequenos ajustes certamente. Mas não vai fugir muito disso daí não, tá? Então essa é a melhor informação que nós temos. Já divulgamos nesta semana na reunião do CMSE e agora estamos divulgando para os associados os valores, os novos valores no momento. Pode ser que nas próximas reuniões da diretoria as duas outras questões sejam deliberadas e aí nós vamos ter de atualizar novamente esses valores. Vamos lá, doutor Tiago. Falar agora dos nossos temas estratégicos, os temas de 2020 e o que é que nós estamos pensando para 2021. Em 2020, cada conselheiro tinha um tema estratégico, GSF e MRE comigo, formação de preço com a Thalita, modernização da matriz com o Marco Delgado, abertura de mercado Marcelo Loureiro e segurança de mercado com a Rosa. Por favor, Tiago. Este ano, nós mantivemos formação de preço com a Thalita, segurança de mercado com a Rose, abertura de mercado com o Marcelo Loureiro, continua. Modernização da matriz, nós atualizamos o tema para modernização do ACR, contratação do ambiente regulado, de responsabilidade do Marco Delgado, e GSF e MRE, por tudo aquilo que nós já falamos no último slide. E resolvemos encerrar esse tema como tema estratégico e colocar no seu lugar mercado de capacidade sob a minha responsabilidade. Mas vamos fazer agora aqui uma prestação de contas do que é que nós fizemos no ano passado e o que é que nós estamos fazendo pelos temas estratégicos deste ano. Vamos lá, Tiago. Vou começar comigo aqui com GSF e MRE. Bom, GSF é aquilo que eu falei agora há pouco para os senhores. Estamos na reta final. Tá? Ontem mesmo nós fechamos a contabilização e liquidação do mês de fevereiro. Notícias muito boas. Esse valor que já foi da ordem de 10 bilhões de reais do GSF está em 4,5 bilhões hoje. Diversos associados nossos, agentes que eram devedores, estão antecipando o pagamento, mesmo sem estar com o valor homologado pela ANEEL. O valor líquido a ser pago é da ordem de 3 bilhões de reais. É muito recurso, é muito dinheiro, mas já muda, assim, mudou o panorama das nossas liquidações. Os senhores lembram que as últimas liquidações, agosto, setembro, os valores que nós repassávamos para os agentes que não têm proteção judicial era da ordem de 0,5%, 1% dos seus créditos. Mudamos muito isso agora. Ontem nós conseguimos repassar 27%. É pouco, mas para quem estava recebendo quase nada, já é uma grande mudança. Os maiores devedores do GSF têm nos procurado, também com a intenção de antecipar. Eu acho que nas próximas liquidações nós vamos ter antecipações, mesmo antes da homologação dos valores definitivos pela ANEEL. Nos dá uma tranquilidade. A inadimplência, isolando a questão do GSF nas nossas últimas liquidações, tem sido da ordem de 0,1%. Os valores do mercado de curto prazo do mês passado, nós divulgamos ontem, da ordem de 2,9 bilhões de reais, nós tivemos uma inadimplência de 1 milhão de reais. Então, se nós resolvemos realmente a questão do GSF, temos convicção que nos próximos 2 ou 3 meses a solução vai estar implementada, nossas liquidações vão voltar àquele patamar anteriores a 2015.
É um tema que nos machucou muito nos últimos 5 anos, mas acho que estamos superando essa questão. Na questão do MRE, nós fizemos uma série de contribuições, tanto para a agência quanto para o Ministério. Algumas delas já estão implementadas, outras estão em processo de avaliação e de implementação, seja no ambiente regulatório pela agência ou no SIM, naquele Comitê de Implementação da Modernização. Então, nós entendemos que nossa contribuição nesse tema não está terminada, mas não tem mais a mesma importância que tinha nos anos anteriores, porque grande parte das nossas recomendações já estão em implementação. Por isso, nós resolvemos substituir esse termo por mercado de capacidade, que é uma questão que nós vamos ter de resolver no curtíssimo prazo. Nós, que eu falo, o setor elétrico. Tá? E nós já temos contribuições importantes, nós da CCE. Fizemos diversas reuniões, tanto com o Ministério de Minas e Energia, com a EPE, com a ANEEL, com as associações, algumas associações nos procuraram, nós procuramos outras associações de geradores, consumidores também, para mostrar nossa proposta. Essa proposta ela é bastante razoável, bem simples de implementar, principalmente ela está alinhada com a proposta de separação de lastro e energia. E mais do que tudo, nós temos 2 pilares básicos. Primeiro é não ir de encontro, e sim ao encontro da proposta de separação de lastro e energia. E outra é que a capacidade ou a confiabilidade tem que ser suportada por todos os consumidores, não só o regulado como é hoje, mas tanto regulado quanto livre. Não há nenhuma vedação para que nenhuma fonte deixe de participar disso, desde que ela tenha os atributos que devem ser estabelecidos, tanto pelo operador quanto pelo planejador. Aí resta somente a questão, qual é a quantidade que vai ser contratada de capacidade? Também é uma atribuição, tanto do planejador quanto do operador, definir essa quantidade. Ficamos muito satisfeitos com a declaração recente da secretária executiva, que ainda este ano, no segundo semestre, teremos um leilão de capacidade. Acho que o Ministério já está trabalhando nessa proposta. Nós vamos contribuir e esperamos que a nossa proposta ajude a resolver uma questão que é bastante preocupante. Vocês acompanham o sistema no dia a dia. No final do ano passado, ao longo da transição do período seco para o período úmido, o operador teve dificuldade de atender dentro de ponta. Tivemos que importar energia do Uruguai, da Argentina, senão não conseguiríamos fechar a ponta. Nós temos que superar essa questão. É lógico que o resultado desse leilão que vão ser feito ao longo desse ano não é imediato, ele tem um tempo de maturação, mas até lá eu acho que nós conseguimos superar com tranquilidade essas questões. Eu encerro por aqui a minha participação, Tiago. Acho que o próximo tema é, por favor, formação de preço com a Thalita. Por favor, Thalita. Obrigada, Rui. Bem, bom dia a todos. 2020, esse tema de formação de preço, o foco nosso principal foi na implementação do preço horário. Nós publicamos aí o preço oficial semanal em paralelo com o PLD horário sombra, divulgamos a contabilização sombra com esses mesmos preços horários no formato individualizado para que os agentes pudessem realizar suas análises. Trabalhamos forte também na transparência, com reuniões mensais, desde setembro de 2019, equacionamos a questão lá, que era garantir a reprodutibilidade do modelo de precificação horária, o D100. Buscamos aí, enfim, dar o máximo de ferramentas, de dados, de informações mesmo, para subsidiar o mercado nas suas avaliações. Então, nós consideramos que 2020 foi um ano de amadurecimento, tanto por parte da CCE como por parte dos agentes nesse processo sombra. E aí veio a virada de chave. Desde o dia 1º de janeiro de 2021, o preço ele tem sido divulgado aí com a granularidade horária, dentro do nosso prazo regulatório, sempre até às 20 horas, nós temos cumprido isso. E os 2 primeiros meses aqui da contabilização e da liquidação, elas transcorreram aí dentro da normalidade esperada, com resultados, inclusive, equilibrados. Houve até uma baixa inadimplência, é claro, se a gente retira esses valores do GSF que o Rui comentou, mas a inadimplência foi baixa. E por tudo isso, esse processo ele vem caminhando aí dentro do esperado, com segurança, tranquilidade, e o período de sombra nos proporcionou essa tranquilidade. Um outro aspecto também que eu queria falar de 2020, com relação à formação de preço, foi a implantação do Comitê Técnico, o PMO, PLD,
Nós lançamos o comitê em janeiro do ano passado, lançamos uma plataforma desse comitê em agosto do ano passado. O objetivo é, sim, dar transparência, previsibilidade na elaboração dos dados de entrada do PMO e, portanto, a formação de preço, e permitir que a maior participação dos agentes. Quer dizer, até março agora, esse mês passado, ocorreram 14 encontros para discussão nesse comitê. Então, basicamente, são 2 subcomitês, um de dados e um de modelos satélites. E aqui eu queria chamar atenção para 3 grupos. O grupo de trabalho de previsão de geração eólica, o grupo de trabalho que discute aprimoramentos na representação hidrológica nos modelos computacionais, a gente chama de GT-SMAP, e a força-tarefa do modelo de previsão de carga para o modelo horário, né, o DCEM. Especificamente em relação ao GT da representação hidrológica, tem-se obtido resultados positivos quando se diz respeito à redução do descolamento entre o PLD e o CMO. Então, fica aqui um convite para que todos os agentes possam contribuir nesses grupos. Uma vez confirmadas as melhorias, e aqui eu ressalto, não são questões metodológicas, são questões de entrada de dados, essas melhorias elas podem ser implementadas para a formação de preço com a previsibilidade que a regulamentação requer, ou seja, tem que ter o aviso com pelo menos um mês de antecedência. E com relação ao que a gente vê aqui para a evolução nesse tema de formação de preço, e aí eu sempre divido em 2 vertentes, né? A primeira vertente são efetivamente os aprimoramentos metodológicos na cadeia de modelos atual para formação, para despacho e formação de preço. São os estudos que estão em desenvolvimento pela CEPAMP e que têm a previsibilidade dos 6 meses para serem implementadas, para que os agentes possam se preparar. As decisões são tomadas até 31 de julho, para valer a partir de janeiro do ano seguinte. Então, estão sendo realizados estudos aí no âmbito da comissão para que essa versão a risco dos modelos ela esteja mais aderente ao próprio risco percebido hoje pelo CMSE, que tem autorizado o despacho fora da ordem de mérito. Então, dentro do CEPAMP, tem 3 temas do ciclo 19 e 20 que passaram por consulta pública em janeiro agora, mais recente, foi até o dia 22 de fevereiro, e outros 3 temas do ciclo 20 e 21, eles foram apresentados aos agentes em outubro do ano passado, discutidos mais recentemente em 27 de janeiro, por meio de um webinar, e os estudos estão aqui em fase de finalização dos backtests para vários casos, estão sendo realizados backtests, inclusive para meses mais recentes, como janeiro e fevereiro de 21, que são meses de maior estresse, para verificar a aderência das propostas. Então, está previsto um webinar amanhã com os agentes para discutir o andamento desses estudos e a previsão é que seja realizada uma consulta pública para esses temas de 2021 no início de maio. E a outra vertente que é continuar os estudos aí iniciados em 2020 sobre a formação de preço por oferta. E aí nós temos 3 frentes. Nós temos o PID da ENDE, que se iniciou em maio do ano passado, tem 2 anos de trabalho. Nós assinamos, e o ONS também, a CCE e o ONS assinou um acordo de cooperação técnica com a ENDE, a PSRA, a executora. O outro aspecto foi mais recentemente, agora em janeiro, o PID da Eneva, que é um PID de 12 meses, teve kickoff agora em janeiro, e o projeto Meta 2 do Banco Mundial foi aprovado pelo Senado em 16 de dezembro do ano passado, e agora está na fase de detalhamento para assinatura dessa operação de crédito externo, que é um valor de 38 milhões de dólares, são 30 subprodutos e a formação de preço por oferta é um deles. Então, após essa fase, pode-se viabilizar a seleção dos fornecedores, das consultorias e as contratações efetivas. É um projeto aí de 2 anos e meio, com a previsão de se encerrar em 2023. E o objetivo principal desse estudo de formação de preço por oferta, todas essas frentes, é analisar os aspectos positivos, as questões de atenção, principalmente com reflexo no sistema brasileiro, né, na nossa forma de matriz, MRE, etc., para dar subsídios para que o poder concedente tome a melhor decisão, se permanece no modelo de custo atual
ou se migra para o modelo de preço por oferta. Então, por fim, consideramos aí que esse tema de formação de preço, ele é muito importante para o mercado, ele faz parte do projeto de modernização do setor e, portanto, ele permanecerá aí, como o Rui já falou, como um dos 5 temas estratégicos da CCE também em 2021. Muito obrigada pela atenção. Rose, por favor. Bom dia a todos. Espero que todos estejamos bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre segurança de mercado, o que a gente fez em 2020 e qual é a continuidade dos nossos trabalhos em 2021. Em 2020, nós fizemos 3 notas técnicas. Na verdade, alteramos uma, que era a de chamada de margem semanal, em função do feedback que a gente recebeu do próprio mercado. A gente optou por discutir essa questão das garantias, a chamada de margem, agora ao longo de 2021. Então, nós aditamos essa nota técnica, deixando nela apenas os critérios de manutenção, entrada, manutenção e saída, que é um grande passo para eliminar vários dos problemas que a gente tem aqui ao longo da operação da CCE. Nós disponibilizamos a segunda nota técnica, nós fizemos para aprimorar o MVE. Nós propusemos garantias no mecanismo de MVE. Essa nota técnica ficou pronta em outubro, se não me falha a memória. E a ideia é que o MVE deixe de ser um mecanismo que possa ser especulativo. Então, a ideia aqui é que você tenha uma garantia, que a gente procurou observar principalmente a questão da liquidez, para, na verdade, não descaracterizar nem engessar o mecanismo, mas que, uma vez inadimplido ou uma vez caracterizado esse movimento especulativo, a contratação, ou a proposta, o tipo de produto que o agente tomou, ele para, né? Você encerra no primeiro inadimplemento e se inicia um processo de desligamento. E a terceira nota técnica a gente entregou em novembro, é uma nota técnica 3, que ela, na verdade, trata de um deparo com as melhores práticas do mercado financeiro para o setor elétrico. Nessa nota técnica 3, nós temos 3 pontos importantes, que é a implementação do duplo flag, depois, evolução no monitoramento, de forma que o monitoramento seja dado com regras claras, estruturadas, objetivas, e com dosimetria das penalidades, também inspirado no mercado financeiro. E um terceiro ponto, que seria, na verdade, a gente calcular a exposição ou um CVaR dos agentes, para que a gente pudesse, então, em 2021, que é o nosso ano corrente, trabalhar numa 4ª nota técnica, que é a nota técnica sobre garantias. Essas 3 notas técnicas, elas estão disponibilizadas no site e, no atual momento, elas estão na ANEEL. Então, o que a gente precisa? A primeira nota técnica, que são critérios de entrada, manutenção e saída, estão na relatoria do diretor Sandoval. A gente vem falando com o Sandoval para que ele abra essa audiência pública. É um assunto que foi passado. Eu passei essas 3 notas técnicas em todas as associações, fazendo roadshow, explicando os principais conceitos de cada uma delas. Então, ela tanto está disponibilizada no site da CCE, como também já na ANEEL. A segunda nota técnica está com a relatora Elisa, a de aprimoramento de garantias para o MVE. Nós também estamos fazendo um trabalho para que essas notas técnicas entrem em audiência pública. Nesse quesito, eu pediria a ajuda dos senhores também, porque é um tema importante que precisa avançar, então é importante que todos abracem essa causa junto com a gente, porque a gente está num momento de modernização do setor, a gente está no momento aí de preço horário, criação de produtos financeiros derivativos, né? O Rui passou os números dos valores contabilizados em 2020, 19 bi, do número de agentes que é sempre crescente. A abertura de mercado é um fator preemente, então a gente não pode ter a segurança de mercado no olhar estático. Até para a própria abertura de mercado e até para a própria segurança sistêmica entre os produtos financeiros e os produtos do mercado físico, a gente tem que ter evolução nesse tema. Então, a gente tem trabalhado com muito afinco e com muito comprometimento nisso. A terceira nota técnica, que também está na ANEEL, ainda sem relatoria designada,
Nós fizemos também um roadshow com todas as associações, recebemos contribuições significativas de uma das associações e estamos levando isso em consideração, sem prejuízo do nosso canal, está sempre aberto para contribuições de qualquer agente ou de qualquer associação que queira contribuir ainda nessas notas técnicas que estão disponibilizadas no site. Nesse atual momento, nós estamos evoluindo numa nota técnica que vai tratar do assunto de garantias, já com as contribuições que recebemos. A nossa ideia é que a gente desenvolva essa nota técnica ainda no primeiro semestre, e nós temos agora um trabalho bastante relevante de fazer com que essas notas técnicas saiam não é que saia da relatoria, né? Que se abram as audiências públicas para a gente dar continuidade nesse assunto. Certamente, quando essa próxima nota técnica ficar pronta, ainda não está pronta, nós estamos iniciando, definindo conceitos internos e trabalhando internamente nesses conceitos, nós faremos o mesmo movimento que fizemos com as outras notas técnicas. Nós faremos roadshow, apresentaremos a todas as associações, estaremos abertos para contribuições. Além disso, existe um P&D com a CTG sobre esse tema segurança de mercado, que nós assinamos e está em andamento, a previsão é de 2 anos. E nós também pretendemos, ainda nesse semestre, fazer um workshop sobre segurança de mercado, cobrindo todas as notas técnicas e a evolução e a discussão desses temas. Por hora é isso, senhores. Muito obrigada. Obrigado, Rose. Marcelo, por favor. Bom dia a todos. Abertura de mercado. Esse é um tema que está em discussão, talvez, desde o Recebe, né? A gente vê um movimento muito grande nos últimos anos em busca da abertura de mercado. Tanto movimentações no Congresso, né? PLS 232, na própria CCE a gente vê um aumento cada vez mais veloz de consumidores na CCE, inclusive consumidores cada vez menores. E esse é um tema que a CCE trabalha já há alguns anos, né? Inclusive a CCE já discutiu alguns temas, alguns pontos desse tema abertura de mercado que nem chegaram a ser implementados ainda, né? Além disso, a CCE tem algumas obrigações em relação a esse tema. O primeiro deles é com o SIM. Participamos de um grupo de trabalho sobre abertura de mercado no Comitê de Modernização. Temos as portarias 514 e 465, elas determinam que até janeiro de 2022 a CCE, conjuntamente com a ANEEL, enviem uma proposta de regulamentação e de abertura de mercado pós-2024, que inclui a discussão sobre comercializador varejista, esse tipo de coisa. Além dessas duas obrigações, a CCE trata esse tema como um tema estratégico. Tá? É um tema estratégico do ponto de vista do CCE por si só. Tá? Ao longo do último semestre do ano passado, nós reativamos esse tema, né, do ponto de vista de reavaliamos os pontos de interesse, as repercussões, áreas de sombreamento com outros grupos de trabalho do SIM, elencamos prioridades, conversamos com as associações de interesse já, né, a ideia não era ter uma solução pronta, a ideia era aquecer as comunicações, né, começar a colocar os temas para discussão e obter as percepções das associações, dos agentes. Nesse meio tempo também tivemos a MP 998, onde a CCE teve a oportunidade de contribuir, não foi a única que trabalhou nesse texto, mas contribuiu bastante na questão da suspensão de fornecimento para consumidores inadimplentes, que era um tema que os comercializadores varejistas julgavam que não traziam segurança regulatória, segurança jurídica, né? Agora, com a conversão do MP, nós temos um pouco mais de segurança jurídica, né? Estamos testando a ideia, né? Vendo se as pessoas, os agentes começam a vir mais em termos de mais comercializadores varejistas, mais consumidores debaixo dos comercializadores varejistas. Eu acredito que os últimos meses a gente conseguiu ter um movimento muito bom nessa direção. Tá? Talvez seja efeito já da 998, eu acho que o tempo
dirá com mais propriedade, mas a gente vê um movimento interessante nos primeiros meses do ano com a conversão da lei, tá? E com a perspectiva, já um pouquinho antes da conversão, já com a perspectiva da conversão. Bom, em 2021 até então, nós temos conversado com a ANEEL, com o Ministério, reorganizamos inclusive o nosso grupo de trabalho no SIM, antecipamos algumas atividades, incluímos algumas atividades que julgávamos importantes, mas não estavam lá. Queremos, no momento, estamos trabalhando numa proposta conceitual, não é uma proposta conceitual do ponto de vista pétreo, é uma proposta conceitual que permita aos agentes, todo mundo se comunicar, na verdade, né? Todo mundo se comunicar com uma linguagem igual, com a mesma linguagem e com a mesma base. Não significa que é uma proposta que não vai ser aprimorada, tá? A ideia é a gente preparar uma proposta conceitual e, em breve, a gente tem a intenção de conversar com as associações. Então, os agentes que tiverem interesse no tema abertura de mercado ou preocupações, eu acho que já podem começar a se organizar em torno de grupos, em torno das associações, e a gente vai, em breve, buscar as associações e os grupos de interesse para bater um papo. Se vocês tiverem interesse e se organizarem, podem buscar-nos também para conversar, já podem antecipar, tá? O objetivo dessa conversa toda é a gente aprimorar essa proposta conceitual e consolidar numa nota técnica, tá? Que, eventualmente, a gente pode levar isso para uma discussão pública, tá? E os temas que estamos analisando dentro da abertura de mercado, a gente está olhando muito como quais são os possíveis gargalos que enfrentaremos no futuro das migrações, quais são as situações que a gente poderá se deparar que poderão fazer com que a transição, as migrações, gerem uma transição que não seja exatamente saudável para alguma classe de agente, e como a gente sobrepujar esses pontos e até catalisar essa transição, né, essas migrações. Então, no final das contas, a pergunta que a gente está se deparando agora é qual é a organização que pretendemos, né? Qual é a forma organizada que queremos para que tudo flua da forma mais saudável possível, tá? E os subtemas da abertura de mercado que a gente está tratando, basicamente, são, para vocês terem uma ideia, medição, tanto do ponto de vista de tecnologia, né? Precisamos alterar os medidores, em especial os eletromecânicos, e também em relação ao tratamento de dados de medição, o atacado tem que ver cada um dos consumidores do varejo individualmente ou tem que ver de forma agregada. Estamos discutindo também questões sobre a representação varejista, né? A questão da segurança jurídica no desligamento de inadimplentes era um ponto desses. Estamos estudando outros pontos. Estamos analisando questões de faturamento, né? O faturamento deve ser único, deve ser duplo, fio e energia, né? Se for único, quem deve fazer esse faturamento? Temos também várias interfaces com agentes que não têm relação direta com a abertura de mercado, né? Como é que os consumidores que já migraram ou que não migrarão vão ser influenciados pelas migrações. E também temos grupos de trabalho no próprio SIM que tem bastante relação com a abertura de mercado. Então, temos um trabalho de acompanhamento, levar problemas, questões para eles e acompanhar com toda a seriedade da gente que tem interesse na abertura de mercado, naturalmente, né? Mas esses outros grupos de trabalho são, por exemplo, separação de classe e energia, é um tema tem bastante efeito na abertura de mercado, né? Bastante relacionado. Temos também a sustentabilidade da distribuição, que tem temas que giram em separação de fio e energia, comercializador regulado. Então, estamos tratando de tudo isso, tá, pessoal? E, em resumo, estamos avançando nas discussões, tá? Até de uma forma mais rápida que o próprio grupo de trabalho do SIM previa. E estamos justamente agora querendo montar essa proposta essa proposta conceitual e levar para as associações e para os grupos. Então, se vocês tiverem interesse, discutam esses temas internamente, discutam com as associações, com os grupos que representam vocês, para a gente em breve discutir sobre esse tema que é um tema estratégico para nós. Tá? Pessoal, era isso. Marco, por favor, você agora. Pois não, Rui.
Primeiramente, bom dia a todos, satisfação estar com vocês, agradecer também o tempo, a disponibilidade e a dedicação para essa nossa interação. Bem, o tema modernização da matriz, né, no ano passado nós fizemos, é um tema amplo, né, e nós fizemos aqui dentro da sessão um diagnóstico de áreas de uma boa capacidade de contribuição. E nesse diagnóstico, é uma coisa que, pelo menos a mim, me chamou bastante atenção, era um rol, um passivo judicial significativo que nós tínhamos vinculados à questão, principalmente, de usinas termoelétricas, né? Como a gente tem observado, a questão do GSF já está endereçada em vias de conclusão e a desjudicialização é uma realidade. Então, esse talvez passe a ser o segundo e agora talvez o maior passivo judicial. Então, nós tínhamos esse diagnóstico, e com esse diagnóstico, como que nós avançamos num pensamento para uma proposta que fosse sustentável, eficiente e que pudesse trazer benefícios, né? Então, nós acompanhamos, o Marcelo comentou sobre a MP 998, né? E ela vinha com alguns bastiões muito importantes na nossa avaliação para a abertura cada vez mais sólida, sustentável, né? Alvissareira do mercado de energia. E uma delas que eu faço destaque tem a ver com o que o Rui também comentou, que era o processo, perdão, o objeto do reserva de capacidade. Então, quando isso se transformou agora em fato concreto pela conversão da MP e na Lei 14.120, e trouxe também o advento, né, de leilões de descontratação, nós reunimos esse diagnóstico que nós havíamos constituído e vimos aqui uma oportunidade de constituir uma proposta que observasse exatamente esses dois elementos, né, de uma alocação mais eficiente e também uma oportunidade de manter no parque brasileiro, né, os empreendimentos que agregam valor do ponto de vista de confiabilidade e adequabilidade. Então, nós temos períodos contratuais que vão se encerrar aí nos próximos anos, e a pior coisa que pode acontecer é a gente ter que tomar decisões assodadas. E aqui a gente tem uma oportunidade de constituir uma solução que nós, assim, intitulamos de leilões de recontratação, exatamente utilizando esse esteio, né, esse passivo judicial, esse esteio do leilão de capacidade e uma oportunidade de manter, como eu disse, um parque instalado que seja eficiente do ponto de vista ambiental e econômico e também de garantia de confiabilidade. Essa proposta, então, ela tem as suas diretrizes, ela não está num grau de detalhamento, mas ela já tem essas diretrizes e fundamentações, e ela já foi apresentada, então, para apreciação do Ministério de Minas e Energia. E ato contínuo, né, nessa reflexão de modernização da CR, a nossa pauta tem sido estruturada em dois momentos, né? Um, de avaliar a atual situação, a conjuntura. E aí nós temos diversos mecanismos que têm lá a sua eficácia questionável. E a ideia é fazer um diagnóstico consistente deles, da sua eficácia, identificar a possibilidade de ampliar essa eficácia sem necessariamente amplificar a complexidade. Então, é um binômio, né? É um antagonismo de você buscar eficiência e buscar também uma simplicidade. E aí a gente está falando em MCSD, MVE, ambientes, por exemplo, de gestão de lastro de contratação, do lastro contratual de cotas, que já foi objeto de aperfeiçoamento, mas ele é tratado no âmbito de decreto, e talvez seja um processo um pouco laborioso e que possa ser aperfeiçoado, ter mais dinamismo do ponto de vista de aplicação. Isso mais no horizonte de curto prazo, na conjuntura. Olhando um pouco mais à frente, a nossa abordagem de modernização da CR, ela tenta se conciliar, né, muito com essa concepção de abertura sustentável do mercado. Então, nesse ambiente, né, onde, como foi dito, né, a condição da confiabilidade e adequabilidade, que é o bem público, de interesse, bem coletivo, perdão, de interesse de ambos os mercados, né, isso estaria interessado, seja no primeiro momento em reserva de capacidade e depois em separação de lastro de energia, como consta no PL 414, que é o sucessor do PLS 232 de 2016, né? Então, tem que estar alinhado a isso. E nesse cenário de futuro, né, esse quesito, então, está bem endereçado. Logo, no mercado regulado, ele deve se aproximar da avaliação das suas condições contratuais, né, como se fosse mais próximo do próprio Mercado Livre, buscando uma otimização da sua carteira. E é nessa pauta, é nesse escopo que a gente está
fazendo os estudos. Esses estudos estão baseados em cenários quantitativos, fazendo como se fosse o backtest para verificar como que seriam os resultados de uma maior flexibilidade da gestão da contratação e quais seriam os seus resultados efetivos do ponto de vista de modicidade tarifária. Esse material já tem uma primeira parte bem constituída, e inclusive já apresentada ao Ministério, e nesse próximo mês agora a gente consolida todas as análises. Então, isso é para substanciar as propostas de aperfeiçoamento do mercado regulado consistentemente, coerentemente com o que temos de modernização do setor elétrico, pautado pelo PL 414. Então, é basicamente isso, em grandes palavras. Posteriormente, fico à disposição para eventuais esclarecimentos e devolvo aí a palavra, Rui, para a condução. Obrigado, Marco. Flávio, acho que antes de passar para a visão executiva das contas, era bom abrir para perguntas, né? Isso. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu peço quem queira fazer pergunta, só clicar na mãozinha ou colocar para a gente no chat se identificando. Rui, temos uma pergunta aqui que é do Mário Humberto, ele é da Equatorial Energia. Qual a expectativa sobre a recontratação do Proinfa que se encerra em 2025? Como é o nome? Desculpa, Flávio, o nome da pessoa? Humberto? Mário Humberto, da Equatorial Energia. Claro. Não há expectativa nenhuma de recontratação dessas usinas no molde do Proinfa. São produtores independentes que têm outorga e vão atuar no mercado com todas as possibilidades de contratação e compra de venda de energia que um produtor independente está submetido. Tá? Não existe nenhuma movimentação de recontratação nos moldes do Proinfa. Nenhuma. Tá? Os contratos vão se encerrar naturalmente, nós sempre respeitamos os contratos. Assim que eles se encerrarem, quem tiver ainda prazo de outorga ou renovar a outorga vai atuar no mercado como qualquer produtor independente atua hoje. A próxima pergunta é do Henrique Casotti, da Focus Energia. Na decisão da ANEEL, você comentou sobre ajuste do valor da repactuação do GSF. A ANEEL também ficou de avaliar os efeitos para a CGHs. A CCE poderia abrir os dados da CGHs? Com o apoio da CCE, irá tentar motivar uma alteração legal para incluir a CGH. Tá? Os dados da CGH nós não temos, nós podemos calcular, sim, e disponibilizar para o regulador, se for solicitado, nós iremos fazer isso. Agora, nós temos uma agenda de atividades do GSF, nós não podemos parar o que nós temos de compromisso agora para calcular a questão das CGHs. Tá? Elas foram excluídas daquele rateio em bloco, para fatiar e colocar cada CGH com o seu valor. Isso demanda esforço, nós podemos fazer, se for demandado pela ANEEL, esse esforço, para subsidiar uma possível alteração legal. Foi esse o meu entendimento da decisão da ANEEL, viu? Rui, temos mais uma pergunta aqui, Alessandra Stuck. Com relação aos pagamentos relativos ao GSF, qual o número máximo de parcelas nas quais você imagina que os pagamentos poderão ser feitos? Entendo que o ideal seria fechar este assunto neste ano. Ela não colocou a empresa. Não tem problema não. Nós vamos aguardar a homologação dos valores e vamos fazer aquela reunião que nós já fizemos na repactuação de 2016. Vamos chamar os maiores devedores, os principais credores, tá? Vamos tentar construir uma proposta, aí sim vamos definir o número de parcelas, e depois disso vamos abrir uma reunião com todos os associados envolvidos para a deliberação. Não tem um valor assim, de antemão estabelecido, mas eu concordo com você, nós temos que superar essa questão no menor prazo possível. As antecipações são uma boa sinalização que a nossa forma de prorrogar essa questão, ela hoje é baseada no IGPM, e os valores do IGPM todos nós conhecemos, são muito altos. Essas empresas, elas, assim, os que nos falam, né, motivação para a antecipação. A questão da atualização pelo IGPM. E o segundo ponto é rapidamente colocar nas suas demonstrações financeiras. Então, eu acho que tudo isso vai motivar para que a negociação seja feita em bom nível e a solução se dê no curto prazo.
E aí, Rui, complementando, ela pergunta, qual é o impacto deste recálculo requisitado pela ANEEL no cronograma do GSF? O que nós temos até agora deliberado não será, pelo menos a primeira avaliação nossa, não será de assim, muito longo prazo. Tá? Nós temos que aguardar as duas próximas decisões, para ver como é que elas vão ser estabelecidas e assim fazer uma avaliação mais profunda. Mas o que nós temos hoje, esses dados que eu apresentei hoje, que são dados preliminares, eles vão demandar um esforço razoável, mas não impactaria em grande parte, não. E tem um outro detalhe, viu? Do que está deliberado, essas empresas, elas não têm nenhuma dívida relativa a esse período na CCE e não têm que abrir mão de nenhuma questão jurídica relativa a esse período. O que nós temos hoje são as empresas que não repactuaram em 2016 e a parcela das empresas que a parcela de garantia física das empresas que repactuaram em 2016 que são afetadas por isso. Mas tem pagamento, não tem pagamentos a ser feito, desculpa, não tem pagamentos a ser feito na CCE. Então, dependendo da decisão da ANEEL, nós podemos até estabelecer em dois movimentos. O que tem dívida no mercado de curto prazo, tratar de uma certa forma, com a celeridade que nós todos desejamos, você me falou que temos que encerrar isso no menor prazo possível, tá? E deixar o outro bloco, que são apenas não, que envolvem extensões de concessão de usinas que não têm questões judicializadas ou não têm dívidas na CCE, para o segundo momento. São maneiras de abordar, mas isso não está definido ainda, nós temos que aguardar a decisão da ANEEL para fazer uma boa avaliação sobre isso. Tá certo. Mais alguém tem alguma pergunta? Caso queira, é só mandar para a gente via chat ou clicar na mãozinha para a gente abrir o microfone. E só para reforçar, a apresentação depois estará disponível para todos vocês, tá? Rose, acho que a gente pode continuar, por favor. Bom, gente, a proposta aqui é falar um pouco da visão executiva das contas da CCE, já que a gente tem uma assembleia próxima, né, para aprovar nossas contas. Próxima, por favor. Como vocês viram, essa visão executiva das contas da CCE, o Rui, na fala inicial dele, explicou cada um desses blocos, né? A gente tem uma visão de melhorias operacionais, e aqui ele falou dos sistemas de medição e do sistema de gestão de processo de desligamento e penalidades, ou seja, uma maior transparência, utilidade e eficiência no manuseio disso, né? Ele explicou isso na primeira parte da apresentação dele. No que diz respeito ao investimento dos agentes, é justamente essa revisão da Recontab Express, respeitada os requisitos de enquadramento para que a Recontab possa ser Express, e uma simplificação no procedimento de habilitação técnica. Esses dois pontos sempre foram muito colocados pelos agentes, e a gente sempre procura trabalhar na melhoria dos nossos serviços e produtos para os nossos associados. Então, a gente, esse ano, investiu bastante nisso, tem investido bastante nisso. Em termos de infraestrutura e tecnologia, o Rui também comentou isso num quadro específico, mas aqui eu vou dar um realce ao Big Data e ao DCEM, até em função mesmo da entrada do preço horário. E o outro ponto que eu acho que é um ativo muito importante de todas as organizações, que é nosso ativo humano, a gente tem investido muito na capacitação e competência dos nossos colaboradores, de modo que eles tenham a percepção que a gente oferece um serviço, né, que o cliente está no centro do negócio e que a gente possa sempre se aprimorar. Então, a gente tem feito bastante capacitação e gestão de folha com esse ponto aqui destacado. Próximo, por favor. Bom, aqui é para mostrar, na verdade, a diversificação da arrecadação. A gente fez aqui um comparativo de 2016 para 2020 e a gente percebe que a contribuição associativa, em termos de percentual da receita da CCE, ela foi diminuindo, né? Isso, obviamente, se deve ao aumento do número de agentes, como o Rui falou, a gente está em 11 mil e um pouquinho, que eu não lembro o quebradinho, e também, na verdade, de emolumentos, né? A gente vê aqui que emolumentos entra hoje com 9%, e aqui tem a reciprocidade do Banco Bradesco, que entra com 3%.
Então, mostra que a cada ano que passa, a gente tem procurado, em seu ponto de forma de receita, de diversificar e ampliar a participação dos outros blocos aqui como emolumentos, e não só ficar dependendo da contribuição associativa. Próximo, por favor. Mostra que também a redução do valor desembolsado pelos agentes da contribuição associativa em reais por megawatt-hora. A gente vê que tem um decréscimo, hoje a gente está em 0,091. Esse ponto 0,91 em 2020 já engloba o desconto que a gente conseguiu dar na parcela de dezembro de 5 milhões, que foi decorrente dos cenários da pandemia. Então, a gente tem um decréscimo aí de 2016 para 2020 de menos 11% em termos da contribuição associativa. Próximo, por favor. Bom, sobre o nosso parecer da auditoria externa, os senhores sabem que não é novidade, que é uma recomendação de limitação de escopo da CCC. Essa recomendação já veio nas contas do ano passado e permanece ao longo de 2020, porque ela está vinculada a um processo de fiscalização, que é fruto do despacho da ANEEL de número 1079, que tem um processo de fiscalização das contas na oportunidade que estava sobre a gestão da Eletrobras. Essa fiscalização ainda não se encerrou. Como ela não se encerrou, a gente não tem como ter um número líquido certo determinado para que essa auditoria seja feita. Então, ela aponta essa limitação do escopo, porque esse escopo definido, ele só vai acontecer quando se encerrar esse processo de fiscalização que está na ANEEL, e é importante observar que essa fiscalização e esse processo que está na ANEEL decorre da gestão da Eletrobras e não da CCE. Próximo, por favor. Bom, no parecer do Conselho Fiscal, ao longo do ano, nós tivemos 14 reuniões para acompanhar as atividades da CCE durante o ano de 2020. As recomendações principais é que a associação continue investindo no aprimoramento de seus controles internos e continue buscando maior eficiência. E, obviamente, continuar o trabalho que a gente já tem feito, e é uma preocupação permanente da nossa instituição, de previsibilidade e transparência de acordo com as boas práticas de governança. Então, essas foram as principais recomendações. E o Conselho aprovou por unanimidade as demonstrações contábeis, e que ela está apta e em condições da deliberação da Assembleia Geral Ordinária da CCE. São essas as principais considerações, gente, e obrigada. Aqui, Rui, a gente abre para ver se alguém tem algum tema que queira falar. Manda para a gente por chat também, ou, por favor, clique na mãozinha. Rui, acredito que podemos ir para o encerramento. Bom, pessoal, como não temos mais nenhum outro tema a ser tratado, queria aqui agradecer a presença de todos. Tá? A Flávia já registrou que nós vamos disponibilizar as apresentações para os senhores e convidá-los todos para participarem da nossa Assembleia no dia 26, tá? Cujo objetivo principal é a avaliação das nossas contas relativas ao ano de 2020. Obrigado a todos, obrigado à participação dos conselheiros também. Tenham todos uma boa tarde, um bom dia, o resto de tarde, tranquilo. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Bom dia. Até logo, pessoal. Até logo, bom dia. Vamos encerrar, né, Flávia, então? Podemos, Rui. Obrigada e bom dia para vocês. Colors of the masquerade, watch as they fall away. Faceless and their faces made. In weeks went by that felt like hours, spring with light and summer shine.